Olá pessoal, todo mundo bem? Ah, Passo aqui mesmo para desejar um domingo maravilhoso para todos vocês e passar algumas reflexões que eu tenho tido e algumas conversas com a espiritualidade, com algumas buscas novas que eu estou realizando, sabe? O... Muitas pessoas me perguntam, por exemplo, quando eu era jovem ou um tempo atrás, ou quando eu era criança, eu enxergava espíritos, eu convivia com espíritos, né? Mas o medo fez com que eu buscasse algo, ou a presença de um padre, ou a presença de um pastor, ou a presença de médiums, enfim, para que isso fosse bloqueado e se depois disso acabou que eu não tive mais acesso à espiritualidade. Você teria como reverter isso? E aí entra exatamente um ponto de pesquisa que eu tenho me feito nos, nos últimos meses, sabe? Por exemplo, ontem eu conversando com um seguidor, uma seguidora do canal, eu comentava exatamente que eu estava fazendo agora algumas leituras completamente diferentes, completamente fora do conceito espiritualidade e religião, né? Espiritualidade, doutrinação, espiritualidade, esclarecimento. E tenho me lançado mais para tentar entender como funciona a mediunidade no dia a dia, como é conviver com a espiritualidade no dia a dia, como é conviver com a espiritualidade no nosso trabalho, nos nossos problemas, por que que, por que foi necessário a mediunidade aflorar muito, muito diante do cunho esclarecedor, né? E aí nós, seres humanos, conduzir ela exatamente para a questão religiosa. Eu tenho me questionado muito sobre isso. Por quê? Porque senão a gente ficaria muito preso no conceito de que só quem é religioso recebe o auxílio da espiritualidade. E isto é um grande erro, porque isso nós entraríamos dentro de algo muito parecido com as castas que existem na Índia. Determinados grupos possuem coisas que outros não podem ter. E a espiritualidade vem exatamente para desmanchar isso. Vem para desmanchar. E olha que a gente olha isso desde o Antigo Egito, né? Onde apenas os sacerdotes maiores é que possuíam o conhecimento da magia, da espiritualidade, enfim, para que o povo mais distante não tivesse acesso a nada, a não ser aquilo que eles falavam. E, e a gente começa a observar da seguinte forma: por que será que tem alguns advogados, por exemplo, alguns médicos, alguns arquitetos, alguns engenheiros, alguns músicos, alguns dançarinos, alguns, sei lá, professores, né, que são destacados em suas áreas, que têm uma fonte de inspiração impressionante? E aí, será que isso também não é espiritualidade agindo? Claro, eu estou questionando isso porque eu sei que é a espiritualidade agindo. E agindo para que o seu desenvolvimento mediúnico ocorra, independente dele crer, dele não crer, dele saber ou ele não saber. O que eu quero mesmo nessa conversa nossa é trazer pequenas reflexões do quanto a gente é a gente convive com a espiritualidade no dia a dia e o quanto a gente necessita desmembrar o conceito espiritualidade de um único segmento que é a religião, de compreender que no instante que nós estamos a serviço da luz, a serviço da espiritualidade, então nós estamos dispostos a tudo o que envolve a espiritualidade: esclarecimento, luz, levar a mensagem. E veja que mediunidade não é sinônimo
de elevação e muito menos sinônimo de fazer apenas coisas boas. Por exemplo, nós podemos ter uma intuição extremamente aguçada, um convívio extremamente desperto com a espiritualidade, estarmos usando toda essa agilidade, essa facilidade para o exercício de coisas erradas, equivocadas, que trazem mais problemas à sociedade do que benefícios. E isso a gente pode olhar em qualquer área de atuação. Então, a mediunidade é algo que não está vinculada ao bem ou ao mal. Ela é simplesmente uma faculdade comum, né? Uma faculdade que todos os seres possuem. Agora veja, desse ângulo, um professor, por exemplo, ele está ali na frente de 40 alunos, né? Ou às vezes até mais. A informação que ele está passando está libertando, porque está gerando conhecimento, a 40. Se tivéssemos uma média de 2 a 3 espíritos por pessoa, então teríamos que multiplicar 40 por 3. E aí teríamos um número, talvez, do que abrange aquele conhecimento que está sendo transmitido. Mas, por vezes, nós estamos cercados de uma média de 10, 12 espíritos. Então, este mesmo vídeo que estamos transmitindo agora, digamos que tenha 30 visualizações, 40 visualizações. Qual é o número maior de abrangência? Isso, veja só, de qualquer informação transmitida. Então, a espiritualidade age em nós, sim, com a libertação das questões morais, das questões universais, das leis do universo. Mas essas leis, todo esse conhecimento religioso que nós já possuímos ao longo de inúmeras reencarnações, ele já está impresso em nós. Já está impresso. Então, será que não precisamos agora começar a olhar a espiritualidade como age no nosso dia a dia, no movimento com a nossa família, no convívio com nossos familiares, no convívio com nossos colegas de trabalho, no nosso trabalho, na inspiração que temos para realizar as tarefas ou solucionar problemas que surgem em nossas profissões? Pois bem, o que eu quero levantar com esta gravação, com essa pequena contribuição, é que os espíritos responderam a Kardec que nós temos contatos com a espiritualidade muito mais do que possamos imaginar, e que por vezes são eles que nos guiam, são eles que realizam inúmeras respostas e tarefas por nós. O que podemos entender com isso? Que nós estamos sendo amparados o tempo todo. Se quisermos chamar isso de nossos mentores, nossos guias, nossos apoiadores, nossos anjos de guarda, enfim, como quiser, não vai fazer diferença para o convívio com eles. O que realmente importará neste momento, sim, é a nossa reforma íntima. E a reforma íntima não está em assistir um número X de vídeos sobre espiritualidade, não está em ir na igreja, ir na mesquita, ir na sinagoga, ir na casa espírita, ir em qualquer lugar. Não, a reforma íntima está em nós usarmos todos os conhecimentos que possuímos através das nossas livres escolhas para produzir luz, bem, amparo. E produzir luz, muitas vezes, é solucionar, sim, um problema no seu trabalho, seja um problema diretamente na sua área de atuação, né? No desempenho da sua tarefa como trabalhador, ou diminuindo um conflito na sua rede social, na rede social não, no caso Facebook, Instagram não, mas na sua rede de convívio. Então, a espiritualidade age em nós o tempo todo.
Nós precisamos estar atentos a tudo isso. Precisamos estar conscientes de quem somos e de como a espiritualidade age. E isso sim, meus queridos e amados colegas e irmãos, isto é desenvolvimento mediúnico, isto é mediunidade, mas isto é, acima de tudo, o processo pelo qual a espiritualidade usa para nos conduzir pelo melhor caminho. Agora, a espiritualidade que estará atuando sobre nós, esta sim, estará completamente direcionada e ligada às nossas vontades, aos nossos desejos, aos nossos equívocos. Então, ou aos nossos acertos, ao nosso trabalho de reforma íntima. Reforma íntima não quer dizer não errar mais, mas é reconhecer os erros e tentar a cada dia melhorá-los, né? Sei que me estendi demais, eu vou postar esse vídeo inicialmente para vocês, meus queridos membros, mas ao longo da semana, eu pretendo trazer essa reflexão também para o grupo grande, porque afinal de contas, nós precisamos entender um pouco mais as coisas ao nosso redor. Nós precisamos abrir um pouco mais o nosso pensamento. Nós precisamos compreender que a espiritualidade nos protege em todos os setores da vida. Não apenas nos cuidados com a nossa saúde, não apenas nos cuidados pelos quais podem nos intuir de desviar aqui, desviar lá, para nos proteger, mas acima de tudo, na capacidade de abrir a nossa consciência. Observem isso, a capacidade que teremos de abrir a nossa consciência para o novo, para a amplitude geral, porque espiritualidade é tudo. Nós somos espíritos com matéria densa, ou seja, nós somos espiritualidade. Então, a espiritualidade que nos cerca, através dos mecanismos que eles usam para interagir conosco, para nos instruir, para nos conduzir, está sendo para a espiritualidade como um todo. E todos os nossos campos de atuação, aonde nós estivermos a cada minuto, a cada segundo, a cada dia, ali estará o trabalho espiritual. Ali estará o trabalho para o nosso desenvolvimento espiritual. Também para todas as pessoas que estão ao nosso redor. Que tenhamos olhos para ver, que tenhamos ouvidos para escutar. Desejo uma semana maravilhosa a todos vocês, cheia de luz, cheia de paz, cheia de esperança. Que Deus ampare a todos e que Deus nos ampare todos os dias. Fiquem com Deus.